Gostando de Raul Seixas ou não, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu em qualquer show de qualquer gênero alguém gritando da plateia: "Toca Raul!". Como o próprio gênio do rock brasileiro disse, vou ficar com certeza, maluco beleza. E o Raul Seixas de fato ficou na nossa mente e nos nossos corações, eternizado em várias músicas com várias frases geniais desse homem que provavelmente é o maior nome do rock brasileiro. Por isso, nós reunimos aqui nesse vídeo 10 dessas frases com algumas reflexões sobre o que nós podemos aprender com elas. Me diz depois nos comentários aqui qual foi a sua favorita e talvez até alguma que eu não tenha mencionado aqui. Fica à vontade para compartilhar com a gente também. Então vamos lá. A primeira frase: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quando se pensa em Raul Seixas, essa frase é até um pouco clichê, mas ela não pode ficar de fora. Metamorfose significa mudança, é a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. Além de descrever a constante mudança de pensamento, a constante mudança de musicalidade do próprio Raul, essa frase define perfeitamente a cabeça de alguém em constante evolução e aprendizado. Muitas pessoas veem a mudança como algo negativo. Quando reencontram alguém depois de um certo tempo, ficam decepcionadas, falando: poxa, você não é mais o mesmo, você mudou demais. Mas eu vejo pelo lado oposto. Toda vez que me dizem que eu mudei, eu encaro isso como o maior dos elogios. A gente não pode ficar estagnado no tempo, nos pensamentos, na imagem que os outros têm de nós, ou até na imagem que nós criamos de nós mesmos. Nós não temos como evoluir sem mudar, sem ser uma metamorfose ambulante e sem deixar aquela velha opinião formada sobre tudo para trás e formar novos pensamentos, novas ideias e novas opiniões que com o tempo vão ser substituídos por novas e, por que não, voltar ao anterior que você tem antes. A evolução não pode parar. Seja uma metamorfose ambulante. A segunda frase é: dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Aqui temos a mescla entre dois tipos de problemas que nos afligem: os problemas existenciais, perante a imensidão do desconhecido, e os problemas do dia a dia, reais, palpáveis. Tudo isso se mistura. Os boletos que vão vencer e o peso de lidar com uma vida sobre a qual sequer sabemos o real significado. Mas essa música toda tem um tom forte de ironia e crítica dos artistas e imprensas da época. Ele diz: eu passo a vista no jornal, um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking, mas no entanto não há galinha em meu quintal. É um choque de realidade contra toda essa problematização existencialista. Problematização essa que o próprio Raul Seixas mexeu e remexeu. Mas tenhamos prioridades, vai. Quem não tem nem o que comer, não tem tempo para ficar divagando sobre esse tipo de coisa. Primeiro, o mais importante. Então, se é para reclamar, Raul Seixas mostra que sabe fazer isso melhor do que ninguém e que vai por ordem na casa. A terceira frase: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Essa frase incrível do Raul Seixas coloca em questão o altruísmo, que é o ato de fazer o bem a alguém sem esperar nada em troca. Será que existem atos altruístas de verdade? Em tese, sempre que fazemos o bem ao próximo, consequentemente nos sentimos bem também. Então, essa seria a nossa recompensa. O Raul Seixas parece concordar com isso, e por isso ele fala aqui de uma forma irônica que ele não ajuda outras pessoas pelo seu altruísmo, mas pelo seu mais puro egoísmo. É curioso que altruísmo é considerado o oposto de egoísmo, mas parece que na prática isso não funciona tão bem. Aparentemente, qualquer ato que vise o bem do próximo nos traz paz de espírito ou algo do tipo. Logo, visa o nosso bem também. Mas isso é sem dúvida dos males o menor. Se somos tão egoístas a ponto de ajudarmos os outros para nos sentirmos bem, tá tudo certo, todo mundo sai ganhando. A quarta frase: eu não sou besta para tirar onda de herói. Existe uma linha tênue entre a coragem e a burrice. Enquanto ser corajoso é admirável, ser burro não é nem um pouco. E por mais glorioso que pareça, tirar onda de herói está bem mais pro lado da burrice do que da coragem. Quando nos deparamos com uma situação desafiadora, nós podemos pensar que o certo é estufar o peito e bater de frente, mas isso nem sempre é verdade. O melhor é analisar a situação e ser esperto. Por exemplo, se alguém 3 vezes maior que você decide que vai te dar uma surra e você sabe que você não tem a menor chance nessa briga, o certo seria ficar ali e encarar por puro heroísmo ou aproveitar que você corre muito mais rápido e fugir. Cada um luta com as armas que tem, né? Então seja esperto e não banque o herói. Raul Seixas te deu essa dica. Quinto:
Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Essa dica não podia ser mais útil para o mundo que a gente vive hoje, né? Onde todo mundo quer e sabe ensinar tudo para todo mundo e tem curso para todo lado. Muita gente passa a vida inteira tentando aprender através dos livros ou agora de cursos online, procurando respostas até em gurus e doutrinas misteriosas. Mas nada substitui a vida real, nada substitui as nossas próprias experiências. Quando Raul fala que você deve escrever o seu livro, ele não está falando de sentar e redigir um livro mesmo. Ele está falando de trilhar o seu destino, caminhar, tropeçar, cair, levantar o quanto for necessário, viver a sua vida e as suas experiências. É óbvio que a gente pode agregar muito conhecimento pelas experiências dos outros através de livros, nós incentivamos muito isso aqui no canal. Sempre que possível eu estou falando sobre a importância da leitura, do conhecimento, da cultura, para aprender com os erros dos outros. Mas nada, absolutamente nada, substitui a vida real e as suas experiências. Temos que entender que esses grandes gurus, supostamente seres iluminados, eles são humanos como nós, têm problemas da mesma forma, não têm resposta para tudo e muitas vezes aprendeu errando muito, até em situações que não faria a gente admirar eles tanto assim. E isso não significa que não existam pessoas sábias que têm muito conhecimento a passar, mas quando a vida é sua, a decisão no final é você quem tem que tomar, porque é só você que vai conviver com as consequências. Frase número 6. Que o mel é doce é a coisa que eu me nego a afirmar, mas que parece doce eu afirmo plenamente. Os nossos sentidos podem nos enganar, seja a visão, o tato, o paladar ou qualquer outro. Quando colocamos um canudo na água, por exemplo, parece que ele entorta, mas quando a gente tira da água, ele está reto exatamente como ele entrou. Mas e aí, o que aconteceu? O canudo entortou ou não? Na verdade, ele parece entortar por causa de um fenômeno que chama refração, que acontece quando uma onda de luz passa de um meio para o outro, que nesse caso, do ar para a água, fazendo a sua velocidade mudar e causando consequentemente um desvio na sua direção. A explicação científica não importa tanto aqui, o que importa é notar que o que vemos com os nossos próprios olhos é uma ilusão. Quem garante que o que sentimos com as nossas papilas gustativas também não pode ser? Se alguém for hipnotizado e induzido a imaginar que o mel é salgado como a água do mar, essa pessoa vai sentir o mel salgado. Do mesmo jeito que a gente vê uma pessoa em um transe hipnótico comendo uma cebola como se fosse uma maçã. Pode parecer um questionamento bobo, mas lembre que muito do que hoje é óbvio já foi um mistério antigamente. Nós vemos todos os dias o Sol dar a volta na Terra, mas graças a tecnologias avançadas, sabemos que na verdade é a Terra que dá a volta no Sol. Então como podemos afirmar com toda certeza que algo é ou não doce? Raul nos mostra de seu jeito irônico o valor do questionamento. Questionar tudo, até as coisas que parecem mais fundamentais, é válido e nós podemos aprender muito com isso. Frase número 7. Quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Às vezes prometemos tantas coisas aos outros que a gente esquece de nós mesmos. Isso se potencializa quando a gente está apaixonado, por exemplo. Todo amor que juramos a alguém durante a cegueira da paixão pode acabar nos apunhalando mais tarde. Não devemos prometer o que não podemos cumprir. Não devemos prometer mais fidelidade a alguém do que a fidelidade que temos a nós mesmos. No final das contas, se tudo acabar, você vai continuar convivendo com você mesmo de qualquer forma, e só você. Trair as nossas próprias convicções e princípios em nome de um relacionamento, cedo ou tarde, é a garantia do fracasso. Número 8. A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Essa frase basicamente define a vida e obra de Raul Seixas e, sinceramente, é uma das minhas frases favoritas dele. Por mais que a gente saiba que aquele caminho do sujeito normal de escola, faculdade, trabalho, casa, tem filhos, morre, sem nunca ter de fato vivido a vida, é um dos grandes motivos de infelicidade dos nossos tempos, as pessoas continuam correndo atrás dessa loucura. Para Raul, ser louco é ser livre, é fazer as próprias escolhas. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que as pessoas não precisam estudar ou trabalhar. Raul Seixas mesmo estudou e trabalhou muito para chegar onde chegou, mas do jeito dele e bem consciente das suas escolhas. Como ele mesmo disse em Maluco Beleza, esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. O caminho do louco é ele quem faz. Não existe uma trilha certa, basta seguir em frente.
E ele completa esse pensamento quando diz: o sonho do careta é a realidade do maluco. Ou seja, tudo aquilo que o sujeito normal quer fazer, mas não tem coragem, faz parte do cotidiano, do dia a dia dos malucos, das pessoas livres. E para quem acha que já é tarde demais para trilhar um novo caminho e seguir os seus sonhos, vale lembrar de uma das frases mais icônicas de Raul Seixas, que é a nossa 9ª frase. Não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. É natural, às vezes, em certos momentos da nossa vida, pensarmos que não tem mais jeito de mudar, ou que nós já passamos da idade de fazer outros tipos de escolha. Mas a ideia expressa nessa frase de que é de batalhas que se vive a vida, nos ajuda a lembrar que a vida é feita de fases, e quem determina a duração, o tamanho e quando essa fase vai ser vivida é só você. Se você acha que não pode viver uma outra fase na sua vida por causa da idade ou por causa de outra circunstância, é você mesmo que está criando essa barreira. Ninguém pode definir a sua vida por você. E o final da frase dele, tente outra vez, é muito a cultura aqui do nosso canal, por isso escolhemos o nome Tente Novamente, porque na verdade todos nós, em qualquer momento da nossa vida, podemos tentar novamente, algo que nós não conseguimos realizar, mas também podemos tentar uma novamente, mudando a maneira como nós pensamos sobre um assunto e mudando assim também a nossa realidade. O que nos leva à 10ª e última frase aqui do nosso vídeo. O importante não é voltar com a vitória, mas sim lutar por aquilo que se tem amor. Nós costumamos medir a nossa vida em derrotas e vitórias, sermos bem-sucedidos ou não em um assunto. Mas mais uma vez, quem determina isso é você. Primeiro, que um assunto só acaba quando ele chega ao final. E você pode determinar se você chegou ao final ou não, ou se você precisa continuar tentando mais um pouco, seja aprender um novo idioma, ou mudar de profissão, ou visitar ou morar em um outro país. É você que determina se essa batalha acabou ou se você precisa persistir um pouco mais para conseguir a vitória. Mas seja lá o que você decidir por causa das suas circunstâncias, você sempre vai aprender alguma coisa por essa tentativa. Por isso essa frase de o importante não é voltar com a vitória, mas lutar por aquilo que se tem amor, é genial, porque por lutar por aquilo que você ama, seja a sua família, um ideal ou um objetivo na vida, com certeza vai ajudar você a entender que você é capaz e, na melhor das hipóteses, vai fazer você ter a vida que você sempre sonhou. E chegamos ao fim. Ou melhor, já que esse vídeo é sobre o Raul Seixas, acho que é mais justo dizer que chegamos ao meio, em homenagem à sua famosa frase: eu sou o início, o fim e o meio. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostarem desse assunto, deixe aqui nos comentários um outro artista ou uma outra pessoa que tenha frases interessantes que possam ser reunidas assim em um vídeo, e eu quero trazer outros vídeos dessa série para vocês aqui no canal. Deixe sua sugestão aí nos comentários e deixe um like para me ajudar na divulgação desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, ficar por dentro de outros vídeos interessantes como esse, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.